Graça e paz aos irmãos do nosso canal aí, Luiz Cláudio Evangelista e PDA, seguindo com a miscelânea das cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Agora nós vamos passar para a quarta carta à igreja em Tiatira. Não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever, compartilhar para a edificação dos irmãos. Vamos ler para ganhar tempo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardas até ao fim, ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Esta carta é grande. A igreja de Tiatira, como nós começamos aqui em todas as cartas, nós sempre falamos sobre os anjos, que são os pastores locais, e alguns deles, as tradições e os estudos, dão nome. Só que nesta carta, a igreja de Tiatira, quando escreve ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, a tradição diz que não tem nome. Provavelmente pode ter sido um dos filhos de Lídia, viu? Aquela que Paulo converteu através da sua pregação. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Quem está falando aqui é o próprio Jesus glorificado, né? Agora não é aquele Jesus que nós ouvimos falar aqui da terra, mas já é o Jesus glorificado, né? Ele vai começar a carta dizendo que eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança
e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Olha só as virtudes, hein? As obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui no versículo de número 19, o Senhor Jesus, ele começa a mencionar as virtudes da igreja de Tiatira, que significa sacrifício de serviço. Ele diz que conhecia as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Mas no verso 20, aí existe uma contestação de Deus com aquela igreja. Os irmãos vão perceber que a igreja, ela pode ter até muitas obras, como tinha a igreja de Tiatira, mais numerosa do que as primeiras. Mas se ela tiver uma contestação da parte de Cristo, está reprovada. A Bíblia diz que no meio dessa igreja, a Bíblia faz alusão ao nome Jezabel, aquela lá do século 9, viu? Mas a alusão que a Bíblia vai nos relatar aqui é sobre as obras que Jezabel ela praticava, que tinha no meio dessa igreja. Ela se intitulou profetisa por conta própria, ela se intitulou uma senhora que ensinava e coisas mais. Só que essa Jezabel aqui, que eu não sei se é um sentido figurado ou não, ela tinha outro nome com ela, que estava no seio da igreja. Que nome era esse, evangelista Luiz Cláudio? Tinha o nome de Jezabel, mas o nome real dela era sensualidade. Sensualidade. Ela praticava a sensualidade, porque a Bíblia vai dizer que ela seduzia os servos do Senhor a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Em certo ponto, nessa carta, os crentes de Tiatira tinham também um pouco de culpa, vamos colocar assim, no seio dessa igreja. Mas por que, evangelista?
Porque crente que lê Bíblia, crente que examina as Escrituras, ele não é enganado pelo diabo. O crente que examina as Escrituras, ele não é cerceado por Satanás. Aquela mulher estava no seio da igreja promovendo sensualidade. Eu vou até mais além. Vou abrir um parêntese aqui, e eu não sei se esse nome é figurado ou não, ou se era uma pessoa que estava no seio da igreja ou não, mas eu quero colocar aqui, vamos fazer uma conjectura. Vamos colocar que realmente era uma mulher chamada Jezabel, tá? Que estava no meio da congregação. Aí eu te pergunto, cadê esse pastor da igreja de Tiatira que não deu jeito nessa situação? Porque quando o pastor ele tem um cajado, quando ele é chamado por Deus, ele sustenta esse cajado. Aonde estava o anjo de Tiatira quando essa mulher chamada Jezabel, vamos colocar aqui numa conjectura que ela era uma mulher de fato e de verdade, aonde estava esse pastor que ele não tomou providências acerca dessa senhora? Ou seja, essa senhora tirou o cajado da sua mão. Ele passou a ser manipulado. Porque a Bíblia vai dizer que ela não somente ensinava, mas ela também praticava prostituição, ensinava os outros a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, eu quero passar uma coisa da parte de Deus aqui para todos aqueles que estão visualizando esse vídeo e vendo essa postagem. Em uma das suas cartas para a igreja, perdão, não vou editar o vídeo não, estou falando que isso aqui é ao vivo, do jeito que sair, saiu. Em uma das suas cartas de Paulo a Timóteo, viu? Na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 12, Paulo fala assim: eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, porém aprenda em silêncio. Você está entendendo, pastor? A situação? Deus deu o cajado para o senhor pastorear. Deus não deu o cajado para mulher nenhuma pastorear, até porque não existe ordem eclesiástica para pastora. A Bíblia não fala sobre pastora, não fala sobre o cargo de pastora. A evangelista, quer dizer que a mulher não pode pregar? A mulher... Irmão, Paulo é bem claro. Ele diz: eu não autorizo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem na igreja. Mulher não pode ser pastora. Mediante a Bíblia. Está fora. Não existe esse cargo eclesiástico na igreja. É por isso que tem alguns ministérios que estão da maneira que está. A irmã não quer ser mais membro aqui, mas quer abrir uma igreja para mandar nos outros lá. Ela não é submissa aqui, mas ela quer abrir um lugar para ser pastora, para mandar nos outros lá. Você está entendendo? Então, minha irmã, você pode pregar? Pode sim.
abre a boca, evangelize, fale dos mistérios de Cristo. Agora, está no altar, não. Exercer autoridade de homem, não. Isso não. Isso a Bíblia diz não. Quando a Bíblia diz sim, é sim. Quando a Bíblia diz não, é não. É por isso que tem muitos ministérios de muitos pastores por aí que estão acabados. Sabe por quê? Porque a esposa tomou conta. O bobo é uma banana. A esposa tomou conta. E quem é que diz que ela quer sair agora? O camarada perdeu a autoridade tal que não pode nem mais disciplinar a esposa, porque se ele falar para ela, você quer mandar na igreja, mas o pastor aqui sou eu, você está disciplinado, ela até bate nele. Porque ela já pegou esse gosto. Viu? Então, irmã, fique no lugar que Deus lhe colocou. E deixe que seu esposo exerça a autoridade de pastor. Vamos adiante. É por isso que tem muita igreja por aí que está tudo bagunçado. Tudo. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A sensualidade que ela pregou na frente do pastor contaminou toda a igreja. Ensino errado. Primeiro que não era nem para ensinar. Era para estar em silêncio. E está falando coisa que não deve. Aí no versículo 22, o Senhor fala assim: eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam da obra que ela incita. Está entendendo? Eu estou fazendo uma conjectura aqui, como se existisse de fato e de verdade essa mulher chamada Jezabel naquela igreja. Não a Jezabel do século 9 lá, que essa já morreu. Eu estou falando sobre aquela igreja de Tiatira. O Senhor não somente vai punir essa senhora, como também punirá aqueles que acataram o seu ensinamento errado. Vamos adiante. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Meu pai era mineiro. Meu pai dizia que aquilo que você planta, você colhe. Não é verdade? A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, irmão, se você largou o cajado, agora, como é que fica a sua situação? Como é que você vai pegar ele de volta? Se a tua esposa tirou ele da tua mão. Se tem uma mulher dentro da igreja que quer mandar em tudo, quer tirar a sua autoridade como já tirou. E agora? Como é que você vai reverter esse quadro? Só Deus, né? Vamos adiante. Vamos adiante. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e não a conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Nesse emaranhado todo que essa mulher fez na igreja de Tiatira, vamos colocar assim, ainda existia um remanescente que não foram nas águas dela, não. Muitos foram, mas o restante
preferiu ficar com a Bíblia, com os ensinamentos divinos. Eles não quiseram seguir os passos daquela mulher. Então o Senhor falou para eles assim, ó, vocês que são os fiéis, guarda aí o que sobrou, até que eu venha. Procura conservar aí o pouquinho que sobrou, que eu vou buscar vocês. Mas os contaminados não. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como a gente sempre acaba falando, só ouve quem tem ouvido. Então a suma de todas as coisas é, evangelista, que lição que essa igreja nos dá? Está na cara, é bem objetiva. Quando o pastor não quer pastorear, terceiros tomam conta de tudo e fazem uma bagunça, promovendo sensualidade, promovendo prostituição, promovendo engano, ego, eu sou, eu faço, eu tenho, essas coisas todas, viu? Mas nessa tarde e noite, Deus está te convidando, pastor, a você pegar de novo esse cajado. Toma da mão dessa mulher, porque o cajado é teu, o cajado te pertence, o chamado é teu, foi a ti que Cristo chamou, aleluia, glória a Deus. E vem mais coisa boa por aí. Por enquanto, essas são as lições que a igreja de Tiatira, ela nos fornece. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a face dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Que Deus te abençoe. Evangelista dos Cláudios.